Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília, nosso horário de sempre. Começo esse jornal agradecendo a sua presença e te convido a iniciar esse dia olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 31 de janeiro. Pois é, mais um mês, o primeiro mês do ano termina. E vamos então olhar para o nosso cardápio de notícias. Copom tem reunião nessa quarta e deve reduzir o juro para 11,25%, menor nível em 2 anos. O Ministério da Saúde aguarda a tradução da bula para iniciar a vacinação contra a dengue. Acidente rodoviário deixa pelo menos 19 mortos no México. Israel alaga túneis em Gaza e impõe limites para possível cessar-fogo. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, o Copom se reúne nesta quarta-feira para definir a taxa básica de juros. A expectativa é de uma nova redução que pode colocar a Selic no menor nível em 2 anos. Vamos ver o que está em jogo com essa definição. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta quarta-feira e a taxa básica de juros da economia deve baixar de 11,75% para 11,25% ao ano. O corte de meio ponto percentual é a aposta da maior parte dos economistas dos bancos. Se confirmada, essa será a 5ª redução seguida na taxa Selic, que cairá ao menor patamar desde março de 2022, quando estava em 10,75% ao ano. Considerando o comportamento da inflação, a projeção do mercado financeiro é de que a taxa de juros continue recuando ao longo de 2024 e que termine este ano em 9% ao ano. Normalmente, para definir a taxa básica de juros e tentar conter a alta dos preços no sistema de metas de inflação, o Banco Central faz projeções para o futuro. Com isso, a instituição já está mirando na meta do ano que vem e também para o primeiro semestre de 2025. Isso acontece porque as mudanças na taxa Selic demoram de 6 a 18 meses para ter impacto pleno na economia. A meta de inflação deste ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3% e será considerada cumprida se oscilar entre 1,5% e 4,5%. Na semana passada, os economistas do mercado financeiro estimaram que a inflação de 2024 somará 3,81% e a de 2025, 3,50%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou a demissão do diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, Alessandro Moretti, em meio a uma investigação sobre espionagem ilegal durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é que outras 7 diretorias da ABIN também passem por uma reestruturação nesses próximos dias. A exoneração do número 2 da agência foi publicada na noite desta terça em edição extra do Diário Oficial da União. A demissão ocorre no momento em que a Polícia Federal investiga um suposto esquema de espionagem ilegal a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu círculo íntimo. A Polícia Federal deflagrou uma operação que investiga suposto esquema de produção de informações clandestinas dentro da ABIN durante a gestão do então diretor e atual deputado federal Alexandre Ramagem. Um dos alvos da investigação é o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente. O Batalhão de Operações Policiais Especiais iniciou uma ação nas favelas do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Os moradores relataram intensos tiroteios já nas primeiras horas dessa manhã. Segundo a PM, a tropa de elite foi mobilizada para impedir a movimentação de envolvidos em ações criminosas na zona oeste. Os suspeitos atearam fogo a barricadas em vielas das comunidades da Fé, Sereno e Caixa d'Água, a fim de tentar conter o avanço dos blindados do BOPE. Ainda não há informações sobre feridos, apreensões ou prisões desta operação. E ainda falando sobre esse tema, a milícia que atua na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, está faturando até 12 milhões de reais por mês. Mas o rendimento não sai apenas do tráfico de drogas. A extorsão contra os moradores passou a render mais. Hoje, são mais de 30 mil residências para cerca de 70 mil habitantes, entre crianças, jovens, adultos e idosos. A Rocinha é uma das favelas mais populosas do Brasil e está localizada na zona sul do município do Rio de Janeiro. A comunidade funciona como uma outra cidade dentro do Rio. Comércio, transporte, entretenimento, segurança e serviços de luz
E aí está a oportunidade que muitos criminosos estão se aproveitando para explorar ainda mais os moradores. Investigadores da Polícia Civil estimam que os criminosos da favela estejam faturando até 12 milhões de reais por mês, sendo mais com extorsões do que com a venda de drogas. Apenas com a taxa semanal de R$ 150 imposta para a circulação de cada um dos 2.120 mototáxis da Rocinha, o tráfico arrecada R$ 318 mil. Em um mês, esse valor ultrapassa R$ 1 milhão. Já a cooperativa de vans tem que desembolsar por semana R$ 930 por cada veículo, são 60, o que rende para os bandidos mais de R$ 223 mil por mês. Agora, os traficantes estão indo além das cobranças ilegais e estão assumindo alguns negócios legais, como salão de beleza, restaurante e lojas de roupas dentro da comunidade. Com sobrepreço, para garantir a propina exigida pelos criminosos, um botijão de gás custa R$ 140 na Rocinha. Outro exemplo é o sinal clandestino de TV a cabo, o Gatonete, recebido por 70% das casas. Sai a R$ 100 mensais por família. Com medo de represálias, os moradores acabam não denunciando todas essas cobranças abusivas. Durante o ano passado, foram apenas 11 registros de extorsão na área da 11ª DP. E desde 2014, quando começou a série histórica, foram apenas 38 casos na região. As polícias do Rio reforçam a necessidade de que as denúncias sejam registradas para ajudar nas investigações e na análise das manchas criminais. É possível fazer denúncias pela Central 190, pelo aplicativo RJ 190 ou pelo Disque Denúncia, onde o anonimato é garantido. Em nota, a Polícia Civil afirma que a 11ª DP da Rocinha tomou conhecimento das denúncias de extorsão nas redes sociais e vai analisar os fatos para responsabilizar os envolvidos. Agora a gente muda de assunto para falar de saúde. A pasta aguarda a tradução da bula para o início da vacinação contra a dengue. A liberação da imunização depende dessa exigência da Anvisa. A elaboração de um calendário da vacinação contra a dengue ainda depende do cumprimento da norma exigida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A ideia do Ministério da Saúde é iniciar a imunização contra a doença ainda em fevereiro. Segundo a ministra Anísia Trindade, para fazer a distribuição, a Anvisa exige que a bula esteja em português. O laboratório produtor da vacina está finalizando esse processo. O imunizante contra a dengue, chamado de Qdenga, foi incorporado no Sistema Único de Saúde. Mas, como a vacina não é produzida em larga escala pelo laboratório japonês Takeda Pharma, a imunização no Brasil vai ter como público-alvo as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos. Segundo dados atualizados nesta terça-feira, nas 4 primeiras semanas de 2024, o Brasil já registrou mais do que o triplo de casos de dengue em relação ao mesmo período de 2023. Até o momento, o país registrou mais de 217 mil casos prováveis da doença neste ano. No mesmo período do ano passado, foram cerca de 65 mil casos. Foram contabilizadas 15 mortes pela doença neste ano e outros 149 óbitos seguem em investigação. O Estado de São Paulo começou a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional, que substitui o antigo RG e adota um número de identificação único, padronizado para todo o território nacional. Quem traz para a gente os detalhes é o nosso repórter Marcos Marinho. O CIN utiliza o CPF como o número único e, assim, visa acabar com a duplicidade na identificação do cidadão e reduzir as chances de fraude, já que com o antigo RG era possível obter um número diferente em cada estado. O novo modelo possui um QR Code que permite verificar sua autenticidade e também se o documento foi furtado ou extraviado. Além disso, a carteira de identidade tem uma versão digital
que fica disponível no aplicativo gov.br. Para solicitar a CIN em São Paulo, é necessário fazer um agendamento gratuito no aplicativo do Poupa Tempo. No dia marcado, é necessário levar algum documento com CPF, certidão de nascimento ou de casamento, sendo original ou cópia simples, ser maior de 16 anos, estar em situação regular na Receita Federal com os dados idênticos em relação aos da certidão de nascimento e casamento e não ter outra solicitação da CIN em andamento. Vale lembrar também que a primeira via da carteira de identidade nacional é gratuita. E a retirada do novo documento está válida desde o dia 11 de janeiro para todos os estados do Brasil e o Distrito Federal. Mas não precisa correr, já que o antigo RG fica válido até 2032. E veja a seguir, acidente rodoviário deixa pelo menos 19 mortos no México. E ainda, Israel alaga túneis em Gaza e impõe limites para possível cessar-fogo. A gente volta já já, não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais desta quarta-feira. A gente abre esse segundo bloco falando sobre uma tragédia que aconteceu no México. Um acidente rodoviário, uma colisão entre 2 ônibus e um trailer deixou ao menos 19 mortos e dezenas de feridos no estado de Sinaloa. O acidente ocorreu no município de Elota, estado de Sinaloa, no noroeste do país. Os 2 veículos bateram de frente e pegaram fogo. No ônibus, que partiu da cidade de Guadalajara com destino a Los Mochis, viajavam 47 pessoas. A promotora-geral do estado explicou que as autoridades vão levar um certo tempo na identificação, já que os corpos ficaram carbonizados. As causas estão sendo investigadas. Elota é um destino turístico, principalmente para americanos e canadenses, que se dedicam à atividade de pesca na represa El Salto. Israel anunciou nesta terça-feira que está inundando túneis em Gaza usados pelo Hamas e indicou que não vai se retirar do território palestino nem libertar milhares de terroristas para alcançar um cessar-fogo, apesar da pressão da comunidade internacional. O exército israelense afirmou em um comunicado que a inundação faz parte das ferramentas implantadas para neutralizar a ameaça da rede de túneis do Hamas. Vários especialistas alertaram no mês passado que a inundação de túneis com água bombeada do Mediterrâneo poderia ser perigosa para os civis sitiados em Gaza. Mas o exército garantiu que foram tomadas precauções para não danificar os lençóis freáticos da região. O conflito começou em 7 de outubro com a incursão de comandos islamistas que mataram cerca de 1.140 pessoas, em sua maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, de acordo com um balanço da agência France Presse, baseado em dados oficiais israelenses. 100 reféns foram trocados por prisioneiros palestinos durante uma trégua de uma semana no final de novembro. Dos 132 que permaneceram em cativeiro em Gaza, estima-se que 28 morreram. A ofensiva lançada por Israel com o objetivo de aniquilar o Hamas deixou até o momento 26.751 mortos, a grande maioria mulheres, crianças e adolescentes, de acordo com o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. O território é governado pelo Hamas desde 2007. O diretor da Agência Central de Inteligência Americana, a CIA, William Burns, se reuniu no último domingo em Paris com autoridades do Egito, de Israel e do Catar para esboçar um novo projeto de trégua. O Hamas confirmou que recebeu a proposta e que está analisando o documento para dar uma resposta. Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, impôs limites às concessões que poderia fazer. O premier afirmou que seu governo não vai retirar o exército da faixa de Gaza, nem vai libertar o que chamou de milhares de terroristas.
Uma brasileira foi presa na Colômbia com 130 sapos venenosos escondidos em sua mala. Os animais estavam acondicionados em embalagens plásticas de filmes fotográficos, asfixiados e desidratados. As autoridades de Bogotá apreenderam 130 rãs venenosas que seriam transportadas do aeroporto da capital colombiana para São Paulo e prenderam uma brasileira que as carregava em uma mala. La Secretaría de Ambiente, en conjunto con la Policía Aeroportuaria, confiscou 130... A Secretaria do Meio Ambiente, em conjunto com a Polícia do Aeroporto, confiscou 130 rãs de uma cidadã brasileira que estava a caminho de São Paulo com escala pelo Panamá. As rãs eram provenientes de Nariño e a cidadã alegou que haviam sido dados a ela por uma comunidade local. Adujo que se las había regalado una comunidad local. A polícia disse que a mulher foi presa pelo crime de tráfico de animais silvestres e foi entregue à promotoria pública. As rãs arlequim, que estão em perigo de extinção, estavam em recipientes de filme fotográfico dentro de uma mala. Os anfíbios coloridos medem menos de 5 centímetros e habitam as florestas úmidas do Pacífico, entre o Equador e a Colômbia, além de outros países da América Central e do Sul. A polícia de Bogotá afirma que a espécie é procurada nos mercados internacionais. Colecionadores particulares podem pagar até $1.000 por cada. Autoridades afirmaram que o Peru apreendeu mais de 7 toneladas de cocaína na saída de Porto de Calhau, que estariam sendo enviadas para a Bélgica. O valor da carga foi avaliado em quase 3 bilhões de reais no mercado internacional. A carga de drogas, avaliada em $560 milhões, equivalente a cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais no mercado internacional, havia saído da Bolívia e estava programada para chegar ao destino no final de fevereiro. As autoridades afirmaram que o carregamento está relacionado à organização que foi capturada em 30 de dezembro na Bolívia com mais de 8 toneladas de cocaína. A droga apreendida permanece sob custódia da Divisão Antidrogas da Polícia para dar continuidade às investigações correspondentes. A operação, denominada Máfia Global de Containers, contou com a participação da Agência Americana Antidrogas, DEA, e das polícias dos Países Baixos e da Bélgica. Faz 40 anos que o primeiro computador Macintosh foi apresentado ao mundo. E hoje, mesmo com pouca capacidade de memória, isso comparado, é claro, com o que temos hoje em dia no mercado, a preciosidade ainda tem o seu valor. Vamos ver. Os produtos produzidos pela empresa Apple Computers Inc. são bem conhecidos. Estou me referindo ao iPhone, iPad, iWatch e até aos MacBooks. Segundo as consultorias Gartner e IDC, só em 2023, o grupo, com sede em Cupertino, na Califórnia, vendeu cerca de 22 milhões desses produtos tecnológicos. Mas o começo não foi assim. Tudo se iniciou com o Macintosh, o primeiro computador da Apple, que completou 40 anos. Em janeiro de 1984, Steve Jobs subiu no palco de um evento na Califórnia e trouxe ao mundo a possibilidade de um computador que funcionaria para uma única pessoa. Ele carregava uma caixa bege e inseriu um disquete nela. Ao som da música tema de Carruagens de Fogo, a palavra Macintosh varreu a minúscula tela daquele computador e surgiu uma série de imagens monocromáticas. A plateia de acionistas da empresa ficou encantada e enlouquecida. E olha que era só o Mac 128K, assim chamado porque vinha com 128 KB de memória RAM. Segundo historiadores, a criatividade da placa-mãe original era o diferencial, pois ela vinha com tudo: memórias ROM e RAM, processador e todas as entradas e saídas. E acrescentaram que para 1984 isso era incrível. Hoje em dia, uma tela minúscula de formato quadrado e com gráficos rudimentares parecem muito ultrapassados, mas foi o dispositivo pioneiro a mudar o mundo. Para colecionadores, ele é uma parte da história da computação, com as assinaturas da equipe que o construiu inscritas no lado interno da parte de trás do gabinete de plástico. A maioria dos modelos conservados atualmente estão com colecionadores ou em museus ao redor do mundo, como no Centro da História da Computação de Cambridge, no Reino Unido.
mas um punhado de obstinados admiradores ainda usa os computadores Mac 128K até hoje, apesar das frustrações. Afinal, essas máquinas são extremamente limitadas devido à pouca capacidade de memória, mas alguns donos aproveitam suas valiosas máquinas para jogar em games curiosos como o Lode Runner, por exemplo, tudo em preto e branco. Essa inovação foi um produto de luxo. Seu preço, em 24 de janeiro de 1984, nos Estados Unidos, era de $2.495. Se corrigirmos para o valor atual, seria em torno de $7.400, o que significa um investimento de mais de R$36 mil hoje em dia. Mas, para colecionadores, o preço é só um detalhe. Essa edição fica por aqui. Dessa vez, vamos espiar rapidamente um local, no mínimo, peculiar e histórico, que até hoje é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Anfiteatro Flaviano, ou, como é popularmente conhecido, o Coliseu de Roma. Nas imagens, você pode ver a movimentação por lá e podemos reparar o jeito que a obra está em harmonia com o ambiente à sua volta. As construções ao redor do Coliseu, apesar de bem mais recentes e modernas, mantiveram o padrão arquitetônico, para terem aí essa característica mais rústica, histórica com a construção. As obras do monumento levaram 8 anos, tendo início em 72 e foi finalizado em 80. A construção começou sob o governo do imperador Vespasiano e teve fim com seu sucessor e herdeiro Tito. Sua capacidade podia variar de 50 a 80 mil pessoas que se juntavam para assistir os gladiadores lutando pela vitória em batalhas históricas, o que foi uma técnica do governo na época, dar comida e entretenimento ao povo enquanto disfarçava a corrupção do alto escalão político, o que todo mundo conhece hoje como política do pão e circo. A Roma foi um dos, se não o maior império já existente, com obras distribuídas por vários países conquistados pelos romanos, mas que no fim cederam à própria ganância e se tornaram apenas uma região da Itália. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. E se você quiser conhecer mais um cantinho desse mundão afora, não perca a edição da 1 da tarde. A gente se vê lá. Até já!